série de mensagens com o título A Natureza da Ordem e seus Efeitos. Isso não quer dizer que eu estarei pregando todos os domingos consecutivamente, mas que as pregações que eu farei terá esse tema como foco a ser abordado. E essa sequência, ela se deu também por causa do incentivo de um amigo chamado André Leal. Bom, vamos à leitura? 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 40. Que diz assim: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Importante destacar isso aqui. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Bom, só nesse texto aqui nós teríamos bastante assunto para conversar, né? Alguns exigirá um pouco mais, principalmente nessa parte que fala sobre as mulheres, que eu dei uma certa entonação em um determinado momento, exatamente para que todos entendam que há algo a ser observado ali, obviamente, né? Lei. Correto? Lei. Bom, a natureza da ordem e seus efeitos. Esse é o tema da mensagem. Se a fé é o sangue que deve circular no corpo daquele que crê, eu diria que a ordem são as veias pela qual esse sangue se movimenta. A ordem está para a natureza humana como o líquido está para a sede. Esse texto que nós lemos aqui, fica bem claro que Paulo está falando sobre a liturgia do culto, mas ele não está pensando apenas em um culto, ele está falando sobre os efeitos
e para que esses efeitos sejam devidamente estabelecidos, é necessário que a ordem também esteja em seu devido lugar, esteja corretamente cuidada, que haja harmonia entre aqueles que são afetados pelo efeito dela e a revelação de como ela deve ser. Então vejam bem, uma pessoa pode se sentir confortável ou desconfortável por fazer parte de um grupo organizado que quer praticar malignidade. Uma pessoa pode se sentir bem. Ou seja, ela integra um grupo de pessoas que se organizaram para fazer o mal. Uma pessoa pode se sentir bem fazendo parte de um grupo de pessoas que se organizaram para fazer o bem. Uma pessoa, é possível também que uma pessoa se sinta mal por fazer parte de um grupo que se organizou para o bem. E é possível também que uma pessoa se sinta mal fazendo parte de um grupo que se organizou para o bem. Agora, jamais uma pessoa se sentirá confortável fazendo parte de um grupo desorganizado, seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal. Porque a falta de ordem, ela nos desconforta. Essa é a grande verdade. Eu disse aqui que a ordem está para a natureza humana como o líquido está para a sede. E nós percebemos isso, independente da causa que a pessoa se organiza, se ela é boa, a causa final, ou se ela é ruim. Quando nós ouvimos dizer que a polícia descobriu um crime, um grupo que estava praticando roubos, etc. e tal, eles chamam de crime organizado. Certo? Ou seja, aquelas pessoas que estão pensando em lucrar de maneira ilícita, indevida, por meio do roubo, aquele grupo se organiza para isso. Eles não vão de qualquer jeito. Porque apesar do objetivo ser ruim, há uma certa sanidade em suas mentes, certo? Eles não são tão insanos a ponto de irem de qualquer forma. Eles se organizarão, pensarão na hora, pensarão no perigo que correm, pensarão em tudo o que estiver ao seu alcance, exatamente, obviamente, para que eles se protejam de qualquer eventualidade que dê a eles um resultado ruim. Então eles se organizam. Quando um grupo se organiza também, ou pensa em fazer um trabalho social, coisa boa, se junta para algo bom, esse grupo também pensa em atuar de forma organizada. Tanto tendo o objetivo final, um bom trabalho social, trabalho de ajuda ao próximo, ou roubar alguém, roubar uma instituição, tanto com um objetivo ou com outro objetivo,
a organização será a veia principal. Vejam, meus irmãos, que a ordem não se trata de uma opção para o bem-estar humano. A ordem é a condição para o bem-estar humano. Porque ninguém, absolutamente ninguém, fica confortável sabendo que está na desordem. Ainda que haja uma pregação ostensiva para aliviar o ser humano a respeito das suas práticas diárias, ainda que haja uma corrente forte de ensinos tentando colocar ou nos convencer que a culpa pelo erro é, na verdade, resultado de uma construção opressora. Independente disso, por mais que você se rebele contra todo o sistema orgânico que tem a organização como pregação principal, você precisará se organizar de alguma maneira. Você não ficará bem consigo mesmo. Então vejam bem, quando eu digo que a ordem não se trata de uma opção, e sim uma condição para que o homem esteja bem, por condição, eu digo que é algo que faz parte da natureza, ou seja, aquilo em que o contrário é impossível, certo? Você só pode matar a sede com líquido, não é isso? Melhor com água, mas tem gente que mata a sede com outros líquidos. Se fala, estou com sede, e alguém vem com farinha de milho, não resolve nada. Não é isso, presbítero? Estou com sede, eu vim com empadinha. Não adianta. Tem que ser um líquido. Água, Coca-Cola, Guaraná, tubaína. O que mais? Suco, gente. Vamos falar de coisa boa? Suco de abacaxi, suco de manga, suco de goiaba. Vou diminuir aqui porque eu estou vendo que está gente lambendo os cantos da boca. Então vejam bem. O contrário da ordem é a desordem. E não existe um ser humano que fique confortável em seu espírito com a desordem. Ele pode se adequar de alguma maneira, mas o seu espírito estará inquieto. Assim como a vida de uma pessoa se reconhece pela presença de um corpo e do espírito, não é? Obviamente, só reconhece a presença de uma pessoa. Você reconhece uma pessoa, a vida de uma pessoa, porque ela está presente em corpo e em espírito. Quando uma pessoa está morta no caixão, você sabe que está diante de um corpo apenas, e não mais da vida. Então nós sabemos que uma pessoa está viva porque percebemos o corpo dela e percebemos que o corpo dela está dentro de um espírito, ou o espírito está dentro do corpo. Não sei qual é a expressão melhor, mas há essas duas partes, essas duas instâncias na mesma pessoa. Nós reconhecemos a vida assim, seja no ser humano, seja nos animais, a mesma coisa. Nós sabemos que o animal está vivo, em movimento, ou talvez parado, mas nós sabemos que ele está vivo porque percebemos que ele reage. Ele morto é só um corpo. Não é isso? Mesma coisa. Assim nós reconhecemos a vida. Da mesma forma, a ordem se reconhece por
por duas características, que é a obediência e a disciplina. Quando falamos de ordem, estamos falando de duas realidades que precisam andar em harmonia, que é a obediência e a disciplina. Desde cedo, irmãos, nós aprendemos que o cristianismo, a conversão, aguçará algumas atitudes na vida do cristão, obviamente. Porque são valores que transcendem apenas uma ordem de um homem. Tem a ver com valor. Por exemplo, obedecer os pais. É uma ordem divina. Que ninguém pode ser feliz se não fizer isso desde a infância. É claro que depois muitas coisas acontecem e nós passamos a analisar as situações diversas, mas estando tudo no seu devido lugar, o pai e a mãe são representantes divinos, porque foi por ali que Deus te trouxe a vida, por meio deles. Empregados precisarão obedecer a seus senhores. Quando eu digo senhores, estou me referindo a patrões. Não faz sentido você trabalhar numa empresa e dizer que não está ali para obedecer ordem. Faz sentido? Não faz. Um outro ponto é governantes. Um país, uma cidade, um estado, se organiza por meio de seus representantes. E ele dará as ordens. Essas ordens devem representar o bem-estar da sociedade, obviamente, nós sabemos disso. Mas não faz sentido um sistema em que governantes falam uma coisa e sociedade age de maneira diferente. Isso acontece? Sim. A gente sabe que acontece. E é exatamente por isso que nós vivemos em um caos. Mas no ciclo natural da coisa deveria ser o quê? Um povo seguro de que aquelas ordens visam o nosso bem, não é isso? E os governantes seguros de que estão representando bem esse povo por meio das ordens que estão vindo deles. Estou me referindo ao mundo ideal, não é? Não estou dizendo que ele é assim, óbvio. Bom, disciplina, irmãos. Vejam que a obediência diz respeito ao seu relacionamento com o mundo externo, a manutenção do seu bem-estar por meio da sua responsabilidade para com o mundo, com o próximo, para com Deus, tudo aquilo que não é você. Já a disciplina, ela está na outra instância. Por exemplo, a disciplina do corpo. Nós nos incomodamos muito com o nosso condicionamento físico. E não temos muitas dificuldades para perceber que não praticamos as atividades da maneira que deveríamos praticar. E nos cobramos. Depois a gente deixa passar batido, mas a gente sabe que o certo era, deveria ter uma disciplina. Para trabalhar eu preciso de disciplina, não é isso? Eu preciso me organizar para a hora que eu vou sair. Eu preciso dormir tal horário, acordar tal horário, pegar o ônibus que passa tal horário. Se eu acordar tarde, ele não vai me esperar. Não adianta eu criar um mundo paralelo, porque eu descobri que ficar debaixo de ordem é ruim, achando que
a ordem que eu der para mim mesmo será o suficiente para eu me dar bem. Não vai ser assim. A ordem faz parte da natureza do homem. Nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para entrar nas portas, na porta da igreja, é necessário uma ordem para que todo mundo entre. Na hora de sair, a mesma coisa. É impossível ser diferente. Se todos quiserem sair no mesmo momento, não vai dar certo. Aliás, mortes acontecem por causa disso também. Nós sabemos, por exemplo, no caso do incêndio naquela casa de show, lembram? Todo mundo, na hora do desespero, tentou sair de uma vez só e bloqueou o local de saída, a área de fuga, e isso acarretou em um efeito dominó. Um número muito grande acabou morrendo, sendo que, se falar é bem mais fácil, né? Mas se naquele momento do desespero todo mundo se organizasse, fosse andando, ou fosse pelo menos em uma velocidade que desse para ir sair um por um, ou a quantidade que o espaço comportava a passagem, um número maior de pessoas estaria vivo hoje. Mas não foi assim por causa do desespero. E os prazeres. A disciplina dos prazeres, nós sabemos disso. Sabemos que precisamos nos alimentar melhor. E a gente sabe, estou comendo muita besteira, não é verdade? A gente gosta de se alimentar, com isso, se alimentar, comer isso, comer aquilo. Mas também a gente pensa a respeito da gente. Puxa vida, eu estou passando dos limites. E a gente tenta controlar, mas a gente tem uma força maior que não vai controlar. Mas a gente sofre porque a gente sabe que a gente pode controlar. Platão, não sei se vocês certamente já ouviram falar, quando ele fazia sua investigação a respeito do funcionamento da natureza humana, ele dizia que o homem ele tem 3 instâncias, né? Ele tem, obviamente, primeiro ele tem o corpo e tem a alma. Mas a alma, ela é organizada de 3 formas. A parte baixa, a parte intermediária e a parte alta. A parte baixa é o que ele chama de sensibilidade. E está localizado entre o estômago e a genitália, ou seja, a área dos prazeres. É onde nós sentimos o desejo de comer, de nos alimentar. Né? E também aonde o homem supre as suas necessidades afetivas e procria. É a área dos prazeres. Isso faz parte da natureza humana. O desejo de se alimentar, o desejo do prazer nunca será retirado do homem, sempre estará nele. Não tem como isolar isso. Porém, isso necessita ser controlado. E a virtude, ou atributo que controla esses prazeres, chama-se a temperança. Ou seja, a parte baixa, a parte inferior do homem, que é a parte que está muito relacionada com o corpo, ela é necessária, mas precisa de rédeas. Entende? E o homem tem a parte intermediária, que é a parte do peito, é a parte do controle, é a parte do guerreiro, da guerra. Aquela que se disciplina, aquela parte que se organiza, a parte da fortaleza, que encara os prazeres, ou seja, o prazer vem com toda a força, nós saciamos a nossa necessidade, porém sabemos que às vezes ele quer mais do que aquilo que é necessário. Necessidades é uma coisa, mas os prazeres eles tendem a superar, a controlar. O objetivo dele é tomar a parte superior, é ocupar a parte intermediária e a parte superior, de maneira que depois você não tem mais força nenhuma, mais controle nenhum, de nada. Então a parte intermediária é a parte da luta, a parte da guerra.
É a nossa luta contra o nosso corpo, é a nossa luta por meio da disciplina. É a guerra para não deixar com que a parte inferior domine a minha vida. E a igreja tem essa instância mesmo, tem esse meio de se resistir, esse meio de se mover. Quando Paulo fala sobre a ordem do culto, ele está falando sobre o alimento que a igreja precisa ter para que ela consiga controlar tudo aquilo que vem tentar dominá-la. As forças. Bom, o homem tem também a parte superior, que seria, em sua natureza, a parte da sabedoria. A sabedoria que está ligada à teoria e prática. Teoria e prática. Por quê? Um animal tem desejo, não é assim? E o animal luta para saciar o seu desejo. Mas o ser humano tem outra coisa nele, que é a sabedoria. É o conhecimento de que precisa e o conhecimento de que precisa também temperar aquilo que o corpo pede. Sabedoria, porque ele vai aonde os animais não vai, que é a consciência de si. É a consciência do outro, é a consciência dos valores. É a inteligência, é a racionalidade, é a parte que controla, que pensa no hoje, que pensa no amanhã, que pensa no agora, que sofre, que aprende com a primeira, pode aprender com a segunda e assim vai. É a parte que ordena, que trabalha para colocar tudo no seu devido lugar. Tanto a área do prazer, como a área da guerra, como sua força, a parte que organiza as disciplinas. Então vejam bem. Deus colocará a responsabilidade do controle da ordem sobre o homem, não é isso? Desde o começo. Desde o início, Deus disse para Adão. Aliás, Deus criou o homem, colocou no jardim para que ele lavrasse a terra. Ele se alimentaria dela, do fruto da terra. Ele deu nome aos animais. Então ele recebeu essa missão, como também recebeu a missão de não comer do fruto de uma determinada árvore. O homem tem necessidade inclusive de saciar o seu prazer, porém, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Há uma necessidade, há uma importância, há uma responsabilidade nisso, e essa responsabilidade, ela é organizada pela inteligência, pela sabedoria, que nós vamos adquirindo. No culto, o grande objetivo de um culto não é divulgar os talentos das pessoas ali, você entende? Ainda que isso aconteça e seja importante, e é importante, porque ninguém pode matar os talentos, é óbvio. Mas o grande objetivo do culto tem a ver com essa harmonia do homem com Deus, que é representado pela ordem, a ordem que ele tem diante do mundo. Que um cristão, quando se converte, as pessoas percebem que ele agora tem uma vida ordenada, organizada. Ele obedece àqueles que ele tem que obedecer. Ele não é um revolucionário que está o tempo todo contradizendo o outro, brigando, em guerra com o outro, apenas por ele ter uma posição superior. Não, o cristão não é esse. Ele não luta pela ponte principal, ele não luta pelo topo da pirâmide. O que importa para ele é estar dentro da ordem.
nessa ordem divina, nem sempre nós sabemos qual lugar que Deus nos quer, ou sabemos? José, com o sonho, tudo que teve, não sabia. O que nos importa é estarmos dentro dessa ordem divina, e essa ordem divina ela é representada pela maneira com que nós lidamos com a ordem aqui na terra. A ordem, a organização diante do mundo, e a maneira com que nós organizamos a nós mesmos. As disciplinas, que isso nos submetemos, que a nossa inteligência submete inclusive o nosso corpo, que é enganado por várias pregações, pela cultura, por um monte de coisas. Vejam como há uma luta e uma guerra para tentar destruir isso. Porque uma vez que, por exemplo, em nossos dias, os jovens são ensinados para que eles sejam fortes e autônomos, eles precisam se rebelar contra os pais, eles precisam, eu não quero ninguém como meu chefe, eu não quero ter, é sempre olhando para ele como alguém que não quer ninguém acima dele. Isso é o que ele vem aprendendo, não só o jovem, todos nós. Mas parece que isso fica muito latente nas pregações de nossos dias, como se isso desse a ele segurança, autonomia, verdadeiramente liberdade, mas não dá. Porque por mais que alguém saia debaixo das ordens, se alguém falar assim, olha, eu cansei de me organizar para acordar a tal horário para trabalhar, não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa coisa de ter que comer, como diria, proporcionalmente, eu não aguento mais ter que trabalhar todos os dias, eu não aguento mais essa coisa de acordar a tal horário, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais organizar meu dinheiro para pagar a conta no dia 5, eu não aguento mais organizar. Você pode fazer tudo isso, o problema é que a desordem não trará paz para o seu coração. Você entende? Você pode escolher viver na contramão da ordem, mas você não poderá escolher ser feliz, porque alguém pode até ter alegrias proporcionadas pela desordem, isso é verdade, mas felicidade, jamais. É impossível ser feliz na desordem. A ordem é um componente natural, pelo qual qualquer pessoa depende para ser feliz. É interessante que às vezes a gente fala assim, mas eu me converti e não adquiri alguns sucessos na vida. E outra pessoa que não é lógico, a ordem, ela é um atributo da natureza humana, não é um atributo apenas da natureza do cristão, entende? Uma pessoa pode ser cristã e não ser ordenada. Uma pessoa pode não ser cristã e ser ordenada. Ela pode não estar dentro da ordem divina, mas ela usufrui da ordem natural. Então vejam bem. Há toda uma guerra para nos tirar dessa ordem. E por isso que o culto é visto como o apóstolo Paulo como um momento muito importante, porque trata de princípios, é Deus falando com o seu povo, então não pode ser uma coisa bagunçada, as pessoas têm que saírem, ao saírem dali, tem que entender o que aconteceu ali, entende? Não pode todo mundo falar de uma vez só, não pode ser um culto cheio de manifestações espetaculares, que trouxe emoção o tempo todo, mas que não há uma unidade em que as pessoas que saíram dali captaram. É quando você vai fazer um curso de um determinado trabalho, uma determinada matéria, sei lá, você procura entender como é que a coisa funciona. Não é isso? Você para ali, presta atenção. Quando você quer aprender
a desenvolver uma função em determinada empresa, você vai junto com a pessoa, não dá para você aprender sem prestar atenção, não tem como, você vai ter que fazer isso. O teu sucesso dependerá dessa ordem logo no início. Você vai ter que aprender o que fazer e o que não fazer. Foi assim com Adão. Adão, você pode e deve fazer tudo isso para sobreviver. O sucesso de Adão não estava apenas no fato dele não comer do fruto proibido. Adão, para se manter vivo, não dependia apenas da ordem de não comer do fruto proibido, mas também de lavrar a terra. Era uma ordem. Você entende? Também fazia parte da ordem divina. Lavrar a terra. Ele deu nomes aos animais. Ele teve que colocar tudo em ordem. Aliás, houve um rei que, quando começou a fazer um monte de coisa errada, Deus mandou o profeta anunciar para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem. A ordem não é uma opção, a ordem é a condição que reflete o exercício da fé. Então é importante, por mais que a gente não faça isso, nós sabemos que deveríamos fazer. O que é importante? Eu organizar o meu dia de amanhã. Porque a gente já faz isso, pastor Lafayette. De certa forma a gente faz, porém a gente faz um pouquinho. A gente faz apenas aquilo que a gente sabe que não tem como não fazer. Por exemplo, eu tenho que acordar a tal horário para pegar o ônibus. É assim? Se eu não fizer isso, eu estou frito. Mas nós poderíamos organizar melhor o nosso dia de amanhã. E a mesma coisa, organizar as nossas vidas para o nosso futuro. Quando você está trabalhando, você está pensando no dinheiro, no seu trabalho, no exercício da sua função, e também você sabe que o exercício da função te dará retorno para que você cumpra com alguns compromissos e compre algumas coisas que você quer. Não é assim? Você queira, por acaso. Mas nós também começamos a estudar, fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo, porque nesse momento não é pensando no amanhã, exatamente amanhã, em um mês, é pensando no futuro. A ordem diz respeito ao que eu devo fazer e também ao que eu não devo fazer, porque é a minha vida que está em jogo. E Paulo está preocupado com isso, em relação à igreja. A igreja é o lugar que reflete a direção divina, a ordem que vem do céu. Não é à toa que as pessoas não conseguem vir para a igreja. Não é à toa que vir para a igreja é uma luta muito grande, porque há hoje uma disputa entre a ordem divina e a ordem terrestre. É uma luta, e nós sabemos disso. É uma luta para quem vai, é uma luta para quem não vai. É uma luta igual para todos. Porque não diz respeito apenas a um ato de participar de um grupo, de um clube. Diz respeito à comunhão, à harmonia, algo que é difícil de ser estabelecido. Porém, o nosso sucesso depende disso. Vejam bem, eu gostaria que você repetisse comigo. Ordem interna e ordem externa. Aleluia. É o fazer e o não fazer em harmonia. A grande missão, uma das grandes missões da igreja é compreender que nós precisamos andar em harmonia com essa ordem. Por isso que o culto precisa ser algo que nos faça, que clareie a nossa visão a respeito do céu. Eu não sei qual é a ordem divina, exatamente como é que Deus tem organizado a minha vida, mas eu sei de uma coisa, que é bom, perfeito, é agradável, porque Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós.
Pensamentos de paz e não de mal. Eu quero ir para a reta final, hoje, dizendo o seguinte, repetindo a frase que eu já disse atrás, que a vida desordenada pode até proporcionar alegrias, porém nunca irá proporcionar felicidade. Nunca. Jamais. E nós vamos sentindo que está faltando alguma coisa o tempo todo. A ordem, ela cria um certo desconforto. Não é assim, Léo? Trabalhar, chegar na empresa aquela hora, tem que acordar. É quando você começa a pensar no todos os dias, tem que fazer isso, né? Dentro da empresa, pega um paciente aqui, leva para lá, conversa com o médico, faz isso, faz aquilo. Doutora Tamara, tem que fazer isso, fazer aquilo, acorda aquilo, falar para o paciente, escova direitinho o dente, tem todo um método, todas as funções, tem que ter um método. A professora Thaís, que está aqui, ensinar, exige não só falar o que tem que falar, exige uma comunhão, um olhar, uma percepção de como está sendo a recepção do outro. Há toda uma estrutura em movimento que eu só poderei ser bem-sucedido nisso se eu ordenar a minha vida, meu olhar. Pastor Lafayette sabe disso. Ele trabalha em um lugar que é bastante movimentado e ele não pode perder o controle da coisa. Mas para isso ele precisará estar sempre bem organizado. Não é à toa que ele sai 3 horas da manhã. Não é brincadeira, né? E chega tarde. Bom, quais são os efeitos da ordem? Eu sei de uma coisa, que a ordem, ela traz um certo desconforto. Porque não é fácil ter que fazer tudo isso. Porém, não praticá-la nos coloca em um conforto que nos mantém como escravos e insatisfeitos o tempo todo. E às vezes as pessoas não conseguem saber o que está acontecendo com elas. Tudo que elas têm a dizer é: eu faço aquilo que eu quero. Eu não gosto de me submeter a ninguém, eu não gosto de me ordenar, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu sou dono de mim, mas esse dono de mim, na verdade, eu sou escravo de mim. Vejam bem, quais são os efeitos da ordem? A ordem é a engrenagem da harmonia. Eu gostaria que você falasse isso para quem está do teu lado. Você está de máscara. A ordem é a engrenagem da harmonia. Alguém aqui já assistiu uma orquestra? Já pôde presenciar uma orquestra? Coisa interessante. A orquestra, eu achava que era que nem quando a gente vai ensaiar, Léo. Que todo mundo sabe exatamente a música, tudo. Mas não. Tem o pessoal do metais, tem o pessoal do violino, tem o pessoal lá dos tambores, tem vários grupos. E eles, para fazerem parte daquela harmonia, não precisam necessariamente conhecer a música toda. Basta obedecer a ordem do maestro. Eu achava que não. Porque o maestro sabe, está tudo aqui, ele está com controle de tudo. E a gente vê aquele camarada esquisito, né? Fazendo aquilo. Todo mundo tem que estar atento ao seu momento, à sua parte. Não necessariamente atento à parte dos outros. O que importa para eles é que estejam atentos ao maestro. Que coisa maravilhosa, né? Só isso aqui já dá para a gente entender bastante coisa a respeito da fé. Não é? Eu achava, não, esse pessoal deve ter ensaiado muito tempo. Que nada.
Tudo que eles tiveram que fazer foi disciplinar o seu próprio corpo, é fazer com que as habilidades para tocar o seu instrumento, ela se tornasse uma segunda natureza, que eles pudessem fazer aquilo com facilidade, para que no seu momento eles não tivessem dificuldade de executar o que eles deveriam fazer. Era só isso que eles precisavam. Disciplina, disciplina de si, disciplina do momento, disciplina do tempo. E todos os outros, fazendo a mesma coisa, criam uma harmonia gloriosa. Que eleva a nossa alma, a alma do ouvinte, a alma daquele que está visualizando, vendo. Nós ficamos deslumbrados com aquilo. Porque a harmonia é algo que nos cativa. A harmonia musical é a arte que, de certa forma, nos faz lembrar que precisamos nos harmonizar. Fazer o que não estamos conseguindo fazer. É a música. Que, aliás, é utilizada também como forma terapêutica. Para organizar sensações e emoções. Bom, eu disse que a ordem é a engrenagem da harmonia. Olha os efeitos da ordem. Porém, a harmonia é um mecanismo da beleza. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê algo belo, esse belo está relacionado com a harmonia. Entende? A beleza, uma das formas de mensurar a beleza, de uma maneira padronizada, é por meio da harmonia. Ora, vamos pensar aqui no sexo feminino, no gênero feminino. A beleza da mulher, no sentido cultural, sofreu algumas alterações no passar dos anos. Uma mulher, nos tempos antigos, uma mulher bela era considerada uma mulher mais forte. Jamais o caráter de beleza que nós temos, a visão de beleza que nós temos em relação à mulher hoje, que é a mulher magra, não é isso? Bem magra, seria visto como uma mulher bela naquela época. Jamais, em hipótese alguma, porque isso muda. Esse padrão de beleza, no contexto social, ele muda de acordo com a cultura. Mas existe, uma mulher de hoje era considerada raquítica, antigamente. Porque vai mudando. Porém, existe uma forma de mensurar a beleza, porque nós não podemos achar que a beleza está apenas em uma mulher magra. A beleza da mulher consiste apenas no fato dela ser magra. Ou não podemos achar que a beleza de uma mulher consiste em ela ser gorda. Ou não podemos achar que a beleza... Não. A beleza não está necessariamente relacionada com o corpo exposto, que hoje se trabalha muito a ideia da beleza com o corpo exposto. Mas a beleza tem a ver com a harmonia daquilo que corresponde. Por exemplo, os números, né? Pastora Maria calça quanto? 35. Então, ela tem que calçar 35. Se ela vier com 40, não estará belo. Você entende? Se ela vier com... Tem 25? Não? O tamanho da pastora Maria é o tamanho de uma criança. Mas qual é o número menor aí para adulto, gente? Não, 34. Ela calça 35 e falar que o número maior é 34. Mas se vier com o número menor, vai vir com os pés assim, sabe? Parecendo o quê? Aquelas araras. Então, não corresponde, o número não corresponde. Então, a beleza tem a ver com harmonia de números. Aquilo que cabe, aquilo que serve, aquilo que corresponde com o meu tamanho, com a minha estrutura. É claro que eu preciso casar isso. Não adianta eu ter uma estrutura e querer um ornamento que não corresponde à minha estrutura.
porque eu quero copiar aquele que tem uma outra estrutura. Beleza tem a ver também com harmonia. Harmonia das cores, não é assim? Os templos eram formosos e belos, e eles tinham que representar a ordem divina. E aquela ordem, aquela beleza, apontava para a glória. Entende? Eu ouvi um pastor falando, que um outro pastor me indicou, que as mulheres dos anos 70, não sei se vocês lembram, mas elas, quando passavam, chamava muito a atenção. Não é? Porque elas eram muito elegantes. A beleza delas não estava em expor necessariamente o corpo, você entende? Não era esse o ponto a ser explorado. E sim aquilo que estava escondido, por meio de um belo ornamento que está por fora. Então vejam bem, correspondência, harmonia, beleza. Harmonia é o mecanismo da beleza. Beleza é o cartão de visita da paixão, não é assim? Uma pessoa pode se apaixonar erroneamente, mas se apaixonou porque viu beleza em alguém. Por mais que nos nossos dias a coisa esteja mudando, vão te retirando totalmente, e a gente vai ver as pessoas se perdendo, mas a beleza, ela é o cartão, ela é aquilo que chama, faz a gente se apaixonar por algo, como eu disse na música, né? Você se apaixona por aquilo, aquilo é gostoso, é prazeroso. Às vezes você não está com fome. Sentou no restaurante, não estava com fome nenhuma, mas apresentaram um prato bonito. Não é assim? Você olha, se apaixona por ele. Ou roupas, você não foi para comprar roupas. Você foi para comprar uma roupa específica, um sapato específico, mas chegou lá, e seus olhos correram por alguns lugares, e você começou a pensar no que você tinha, e falou, acho que dá para comprar isso aqui sim. E às vezes, interessante que a beleza, ela pode ser manipulada também, porque de repente uma outra pessoa faz você enxergar a beleza em algo que não era tão belo assim, aos seus olhos. Enfim, isso fica para uma outra hora, preciso correr. Eu quero chegar praticamente nos últimos aqui. A paixão é o sintoma notório do amor. Eu quero dizer com isso, uma pessoa que ama, é claro que nós sabemos que a paixão, ela pode ser, em alguns momentos, ela pode estar numa condição de demência, quando a pessoa não quer enxergar nada que é bom, que é melhor para ela, mas uma pessoa que ama também é uma pessoa que está apaixonada. E como você vai perceber isso? Pelos sintomas, ela se entrega aqui. Ela se doa aqui. Talvez nós não percebamos a paixão por parte de quem ama, e já tem como percebemos a paixão em alguém que ainda não possui determinado bem. Não é? Quando você está casado, por exemplo, você não está mais interessado em conquistar a sua esposa para tê-la, ou o marido para tê-lo. Você está em uma outra condição. Mas a saída para ir trabalhar, tudo agora que implica a sua vida já de alguma maneira demonstra uma paixão, pelo amor que você tem pela sua família, o emprego que você escolhe, ou que tem que se submeter. Às vezes escolhemos coisas que não queríamos por causa das pessoas que amamos, e somos apaixonados a ponto de fazer o que não queríamos. Vou para o último. O amor é a garantia de cuidado e proteção oferecido pela minha existência.
Quem ama o amor, por isso que a Bíblia fala paixão, no tema anterior eu falei a paixão de Cristo, né? É o dar-se por alguém. Agora o amor, ele é a garantia de cuidado e proteção que é oferecido pela pessoa que ama. Que é isso? Quando você vai escolher alguém, a princípio você vai dialogando. O diálogo é muito importante porque você vai captando o grau de responsabilidade que aquela pessoa terá com você, não é assim? Hoje as pessoas ficam muito com histórias de que esse papo de amor não existe, se conforme com o que tem. Esse papo de amor não existe. Cada um deve viver com quem quiser, enfim, não existe ninguém perfeito. Não tem nem como descrever o que se fala hoje, mas vejam que o amor, ele é a condição natural, que garante o nosso futuro, nossa segurança do futuro. Imagine você, aliás, eu quero dizer para qualquer jovem quando quiser namorar com alguém, pensar em casar, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo. Quando você pensar em casar com alguém, imagine se quando você estiver velhinho, uma das formas de você saber se vai valer a pena ou não, é você pensar o seguinte: quando se eu ficar inválido, estando com essa pessoa, eu estarei segura nas mãos dela? Pensa nisso, jovem. Quero namorar tal, tá bom. Eu estou apaixonado, tá bom. Eu amo, tá bom. Agora, vá pensando. Imagine se você chegar em uma condição de invalidez, que você não tenha como se movimentar, que precise de alguém para te ajudar nas suas fezes, a limpar suas fezes. Imagine você chegar numa condição em que você, para cuspir, precisar de ajuda de alguém. Você terá nesse seu parceiro, nessa sua parceira, a segurança? Hoje você tem segurança de que ele ou ela é alguém confiável? É alguém que, se você ficar assim, poderá contar com ele ou com ela? Se a sua resposta for não, então cuidado com esse amor que você acredita que tem. Cuidado com essa paixão. Se você pensa em se unir com alguém que você diz que ama, então se veja precisando dela. Se veja precisando dele. Se você, ao pensar nessa pessoa, se quando você pensar nessa pessoa, imaginando estar em uma condição de validez, na sua cabeça você estiver certo de que essa pessoa vai simplesmente, se você depender exclusivamente dessa pessoa, ela simplesmente vai deixar você de lado, vai curtir a vida, vai te deixar jogado às traças, não estará nem aí, trocará você porque você não serve mais. Se você enxerga nessa pessoa, se você tem insegurança em relação a isso, querido ou querida, vai firme. Mas esse não é o amor cultivado por Deus, o amor da ordem. O amor cultivado por Deus é aquele que cria pessoas em que a união delas dê segurança uma para a outra. Igreja, Paulo, eu sei que eu falei pouco do texto, mas o grande objetivo de Paulo aqui é esse. Esse lugar deve ser um lugar aonde aqueles que participam, aqueles que integram, devem compreender a ordem divina e a revelação do céu, para que eles estejam seguros em suas vidas. Fé, ordem, decência. Tente substituir os valores cristãos por qualquer outro valor, para você ver se tu estarás seguro.
Vamos orar. Deus é amor.